Oi pessoal, nós estamos passando por um período de pandemias, né? Parece uma novidade, e é, para a nossa geração, não para mim, até para mim, imagina para vocês. Mas, infelizmente, as pandemias e com grande mortalidade já ocorreram na história. Nessa viagem, então, que nós vamos fazer ao longo do curso sobre as grandes pandemias, nós selecionamos começar com a peste bubônica, que talvez seja mais simbólica, que mais marcou durante muitos séculos a vida da sociedade humana. Ela é causada pela Yersinia pestis, antigamente era conhecida por Pasteurella pestis, e ela foi descoberta pelo Alexandre Yersin em 1894 e simultaneamente pelo Shibasaburo Kitasato, no Tóquio. É uma bactéria gram-negativa que tem como reservatório nas cidades o rato doméstico, tanto na peste da Antiguidade, a Justiniana, e na Idade Média, e mais recentemente os ratos norvégicos e outros roedores silvestres, a partir do terceiro ciclo que ela teve, e que inicia-se no século XIX e vem até os dias de hoje. E tem como vetores as pulgas, né? Que foi a descoberta que a pulga que transmitia, na maior parte dos casos, do rato infectado para os humanos foi feita pelo Paul-Louis Simon, na França, em 1898. Ela tem três variantes: a peste bubônica, a pneumônica e a septicêmica. A bubônica é quando você tem uma picada de pulga na pele e a bactéria chega aos linfonodos, depois de um período de incubação de 8 dias, e de lá se espalha para o corpo. A pneumônica ela é um pouco mais agressiva, ela é muito mais agressiva, porque ela pode ser transmitida diretamente por gotículas da tosse das pessoas infectadas para as pessoas que estão no entorno. E tem um tempo de incubação muito curto, de 24 horas, e a septicêmica é quando, ou seja, a partir do pulmão ou do pulmão, ela se espalha pelo corpo, e aí você tem um período muito curto decorrido entre a chegada da bactéria no sangue e a morte do paciente, em geral 24 a 36 horas. No passado, o coeficiente de letalidade da peste bubônica era descrito pelos historiadores em 80%. E hoje, mesmo com a presença de antibióticos, ela permanece com a letalidade em torno de 10 a 20%. A peste, ela teve que ser confirmada que era o mesmo agente. Isso se faz porque tem vários surtos febris, né? Você tem varíola, você tem cólera, né? Mas será que aqueles escritos, descritos desde o Tucídides, quando ele descreve a história da Guerra do Peloponeso, ele, ele descreve uma doença muito parecida com a peste, que inclusive acabou a Guerra do Peloponeso. E na morte do Péricles ele narra o que aconteceu com aquela febre é, no, na sociedade ateniense. E existe um grupo de pessoas, né, chamado paleopatologistas, que vão, né, e conseguem tirar DNA de material muito antigo e dizer qual era o agente que estava num determinado tempo, qual agente era mais frequente nas tumbas de pessoas que morreram há vários séculos. E a evolução disso, né, da mutação da, 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 da Yersinia pestis, ela deriva das Yersínias, né, de uma prima dela, do gênero Yersinia, que é a pseudotuberculose, e ela desde a Idade do Bronze, ela vai sendo detectada, e a peste de Justiniano, a primeira grande pandemia global, já mostra a presença da Yersinia pestis. E aí ela sofre uma mutação e começa então que dá uma maior virulência e que é a chamada peste da Idade Média,
a chamada peste negra, ou a morte negra, que começa por volta do século XIV e vai até o século XVIII, em surtos. E depois, ela, com poucas alterações, ela tem ela está hoje desenvolvida no mundo, que é a peste que inicia-se no século XIX. Bom, o grande diálogo disso está entre essa bactéria gram-negativa e duas pulgas. Embora originalmente a Yersinia já circulasse em roedores, quando ela salta para o rato doméstico, os ratos, ela começa a ganhar cidades. O rato doméstico é um bicho até que bastante sociável, mas é capaz de viajar em navios, nas cargas dos navios. Então ele vinha nos cargueiros, que começavam no Oriente, foi no Oriente Médio que começa possivelmente a peste, e ela vem para a Europa através dos portos da Idade Média do Mediterrâneo. Veneza, Nápoles, a própria cidade de Valência. Né? E então o rato subia pelo Cordame, quando chegava na cidade, eles também desembarcavam junto com a carga, e os ratos infectados transmitiam através da pulga da Xenopus laqueopes, que é uma pulga que ela, ela tem uma grande predileção por ratos, então ela circula entre os ratos, e também ela pica de vez em quando o ser humano. E depois a nossa pulga, a pulga humana, que não pica o rato, a Pulex irritans, transmitia de humano para humano. Bom, isso era um problema, porque o que acontecia é que o rato infectado, ele ficava doente. E ele, desesperado, ele não conseguia comer, desidratava, ele invadia as casas procurando se alimentar de forma desenfreada. E quando ele morria, esfriava a temperatura do rato, ele pulava para os seres humanos. A pulga pulava para os seres humanos. E ela também estava doente, né? Ela também o tubo digestivo dela ficava muito comprometido pela Yersinia e picava desenfreadamente. E as pessoas que morriam, né, e como na Idade Média roupa era um negócio muito caro, assim que morria a pessoa, você recuperava as vestes para uso pela família, então vendia em mercados, e com isso você transmitia a pulga através da combinação de sujeira, que dava condições, mau saneamento urbano, más condições de higiene, e ela então proliferava, matava 70%, 80% da população, e era autolimitada, porque aqueles sobreviventes tinham imunidade, desenvolviam imunidade contra a Yersinia pestis, a tão chamada imunidade em rebanho, só que o rebanho ficava muito pequeno e demorava 40, 50 anos até que aumentasse a população de pessoas vulneráveis. E assim foi. Bom, a patogenia da peste bubônica, primeiro, ela é alta, a Yersinia é muito contagiosa, né? Em estudos experimentais, sabe que desde uma bactéria, né, um inóculo muito pequeno, de 1 a 10 bactérias, é capaz de provocar a doença. E ela tem 3 plasmídios, né, que são ativados de contagiosidade, de letalidade, chama de virulência, que são ativados por duas coisas: aumento da temperatura e redução do pH. Bom, se tem alguém que está infectado, ele tem febre, e no foco inflamatório você tem um pH ácido. Então, quanto mais infectado, mais doente estava a pessoa, mais turbinada ficava a bactéria. Esses 3 plasmídios eram antígeno 5, que são antígeno 5 que estimula a divisão da bactéria, o Y5, que inibe a agregação plaquetária e recrutamento então, inflamatório, quer dizer, você não consegue nem impedir a lesão, segurar a lesão dos vasos, e também não consegue montar uma resposta inflamatória. Isso, quando tem a forma pneumônica, explicava, por exemplo, a tosse hemoptoica, hemorrágica, tosse negra, daí o nome peste negra, né? Também as hemorragias que tinham no lugar dos bubões. E um peptídeo e um plasmídio chamado YH,
que inibe a fagocitose por parte de neutrófilos e macrófagos. Então, quanto mais doente o indivíduo, mais turbinada fica a Yersinia. Então ela tinha uma incubação de 8 dias na forma bubônica e 24 horas na forma pneumônica. E por essas características, né, pela sua letalidade, ela é até hoje considerada um agente importante para a composição de armas biológicas. Histologicamente, o que a gente vê na doença peste é que você tem um linfonodo, né? Você vê uma zona de necrose, aqui você vê macrófagos, os linfócitos que estão circundando, mas aqui você tem todos esses pequenos pontinhos, que aqui estão marcados em imunistoquímica para Yersinia pestis. São bactérias, são milhares de bactérias gram-negativas proliferadas. E aqui a forma pneumônica, onde você vê um espaço alveolar totalmente preenchido por macrófagos repletos de bactérias. A Yersinia, ela, ao inibir a capacidade de fagocitose, de lesar, de produção de radical superóxido, ela se prolifera dentro do macrófago. E com isso, você vê uma doença altamente agressiva, com grande necrose, que fistulizava. Então você tinha as secreções que saíam da pele, tinha um odor horroroso, e na tosse, como ela também destruía o tecido pulmonar, o indivíduo tinha hemoptises extremamente francas. E, embora a gente esteja falando da antiguidade, a gente sabe, esse é o mapa da peste no mundo. Nós temos peste no Brasil, na região próxima à Bahia, né? Tem peste na América Latina, tanto no Equador, quanto no Paraguai, Argentina e até no sul, na Patagônia. E você tem no meio oeste norte-americano. Né? No mundo hoje ainda morrem cerca de 3.000, 3.500 pessoas de peste. Né? E na África você tem, com todas as condições de saneamento, Ásia, Oriente Médio, a peste ainda continua e basicamente ela vai viver onde existem condições de vida extremamente desfavoráveis pelo aquele ciclo que a gente já colocou, né? Rato, pulga e sujeira e infecção. Do ponto de vista então histórico, né, por que a peste ficou tão assim, marcada na nossa vida? Por causa ela teve uma grande evento, né, de peste, a peste justiniana, que durou 2 séculos e matou mais ou menos estima-se em torno de 5 a 6 milhões de pessoas. A medieval, que se calcula que chegou a matar ao longo do seu ciclo do século XIV até o final do século XVII, quase 200 milhões de pessoas, e a moderna, que já levou também mais de 1 milhão de pessoas desde o século XIX até hoje. As 3 formas, como já disse, e esse coeficiente de letalidade muito elevado. E ela causava tanta destruição social, né, que os artistas, né, começaram quer dizer, a cultura foi invadida, quer dizer, a destruição da sociedade, a grande mortandade levava a uma destruição social e ao caos. Né? E aqui você vai ver, e ela tinha grandes implicações, por exemplo, porque se imaginava que isso podia ser dado, né, como se não tinha o conhecimento da patogenia, ou por um Deus irado, punindo os nossos pecados, como aqui na praga em Ashot, que era a representação de como Deus puniu os filisteus pelo roubo da Arca da Aliança. E o que é interessante é que, além dessa situação onde você vê as pessoas largadas, às vezes deixadas para morrer à sua própria sorte, né? O grande número de cadáveres insepultos nas ruas, a tristeza das pessoas pela perda dos seus entes queridos, você via ratos mortos. Né? Então, o rato, ele precedia a morte dos ratos, precedia então o surto humano, que eram os ratos infectados, as pulgas pulando para os humanos. Então, todo evento de peste humana era precedida de uma mortandade de ratos. E isso foi muito bem retratado por vários autores, pelo Boccaccio no Decameron, pelo
pelo Defoe, no Diário do Ano da Peste, um romance histórico que retrata a peste em Londres no século XVII, e até recentemente pelo Albert Camus, na Peste, né, o livro dele, A Peste, onde ele descreve a presença da peste em Oran em 1947. Em todas essas vezes havia sempre uma simbologia. No caso da peste medieval, ou era um deus irado, ou era uma possessão demoníaca, ou existia bodes expiatórios, como judeus, ciganos, né? Ou adversários de outras nações em guerra, como no caso do Alessandro Manzoni, do Promessa Esposa, que descreve os espanhóis como os causadores da peste em Milão, e o Camus utiliza na peste de Oran a metáfora do nazismo. Enfim, os artistas souberam captar isso muito melhor do que nós. Bom, como é que se resolveu a peste? Se imaginava que a gente não, como não se tinha a ideia do contágio, o primeiro médico a tentar descrever a ideia de que as coisas passavam de uma para outra, de uma pessoa para outra, foi o Girolamo de Fracastoro, no século XVI. Mas até muito próximo do século XVII, aquela teoria de humores, né? De humores, de você ter os 4 humores que o Hipócrates tinha colocado, e que o desequilíbrio desses humores, né? O quente, o frio, o seco e o úmido, faziam a pessoa adoecer. Mas como é que se ia explicar que todo mundo tivesse humores alterados, aquela teoria individual da doença, para uma doença coletiva, né? Então se criou a ideia do miasma. O miasma, então, a peste era transmitida não por um agente infeccioso, que não se sabia, mas pelo odor emanado dos corpos putrefatos e do lixo urbano. Então, por isso, essa é a roupa de médico, né? Uma roupa preta com luvas para proteger o indivíduo e esse bico com ervas aromáticas. Seja lá que for, ao você tentar eliminar o cheiro, você tirava a sujeira, os ratos desapareciam, as pulgas iam embora junto e a peste acabava. Então, foram tomadas medidas importantes de controle da sociedade, só que extremamente autoritárias, né? Extremamente autoritárias. Você criou princípios como quarentena, isolamento social, as pessoas mortas, doentes, as famílias doentes eram deixadas para ser emparedadas ou não podiam sair de casa para morrerem sós. E você construía lazaretos de confinamento, onde elas ficavam por 40 dias, que não tinha nenhuma base biológica, mas sim uma forte conotação religiosa, como, por exemplo, a ideia de que foram 40 anos que o povo hebreu vagou no deserto e 40 dias que Jesus foi tentado pelo demônio. Então, era assim que a coisa rolava, né? E também teve uma série de implicações sobre a forma da vida, né, sobre como era vã a vida, e por causa disso uma série de pintores colocaram o Vanitas, né, como são uma série de pintores, também da escola flamenga e alemã, que mostravam na mesma mesa objetos de alto luxo com a figura da morte presente, mostrando que de nada adiantava você ter as riquezas no mundo da sua vida, porque o destino já estava marcado, e também as danças macabras, jamais anteriormente, né? Anteriormente, quando, por exemplo, se mostrava a figura de bispos nobres, né? Reis, dançando lado a lado com a morte e mostrando claramente o teor urbano da peste, porque a peste só podia proliferar nas cidades que tinham um baixo saneamento, como pano de fundo. Bom, o que a peste bubônica trouxe, né? Trouxe a primeira imagem de alta letalidade. Ela reformula os costumes, né? Os costumes morais, né? Inclusive influencia o nascimento da reforma religiosa,
devido a você dizer que você tem que ir na essência da sua vida, dos seus costumes e abdicar de tudo que era periférico, que era luxuoso, como existia na Igreja Católica de então. Ela inicia as medidas sanitárias com a construção de lazaretos e quarentenas e ela colabora para o surgimento de um Estado autoritário. Tudo isso a gente vê hoje, né? A alta letalidade, por exemplo, explica teorias, teve que reformatar a ideia da religião, né? Porque a teodicia quer dizer que ela fazia com que os religiosos tivessem que explicar como é que um Deus misericordioso matava tanto. E daí que isso reformulava a ideia de que nós temos que mudar os nossos costumes, inclusive a própria religião, dando origem ao protestantismo, controlar o movimento das pessoas através de medidas importantes. Então o movimento sanitário tem um quê de autoritarismo, como a gente discute hoje, vai sair, não vai sair, vai fazer lockdown, vai ter rodízio, né? E esse conflito entre as liberdades individuais e as liberdades coletivas, e ele surge com uma forma para dar força sem precedentes a um Estado, que inclusive no Brasil deságua na revolta da vacina do Oswaldo Cruz. Era isso que eu tinha para dizer e muito obrigado para vocês. Tudo de bom.